Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2017, você acompanha em nosso programa de hoje, a última semana do Vila Nova, se preparando para a estreia do Campeonato Mineiro. Domingão tem o clássico contra o Cruzeiro no Gigante da Pampulha. E conosco, em nosso estúdio nesta segunda-feira, Cirinho, vice-presidente administrativo do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona. Já agradecendo a você pela grande preferência. Vamos falar muito sobre o Vila Nova no programa de hoje. O Leão do Bonfim se preparando para a estreia do estadual Domingão em grande clássico, acontecendo no Mineirão às 5 horas da tarde. O Vila enfrentando o time celeste. E você já pode participar conosco, enviar a sua mensagem, claro, fazer a sua pergunta para Cirinho, nosso convidado especial desta segunda-feira, ou então falar como está o time do Vila, está gostando deste elenco do Leão do Bonfim. O Vila que já vem de 2 vitórias importantes contra 2 bons times, claro, em preparação para esta temporada. O WhatsApp é o 98569-2926, ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. E hoje, quem participar conosco vai concorrer a esta linda camisa do Vila Nova, claro, oferecimento da Ciro Calçados, a melhor loja esportiva da região metropolitana de Belo Horizonte, não só de Nova Lima, mas como da região metropolitana de BH. Você concorre a essa camisa oficial do Vila Nova, você participando do nosso programa de hoje. 8569-2926 é o nosso WhatsApp, ou, se você preferir, nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Vamos começar nosso programa de hoje desejando boa noite ao nosso comentarista artilheiro Fred Sarti. O Vila em preparação para este domingão. Se a gente for, né, Fred, analisar pelos 2 amistosos até o momento, tá bom. Vai começar com o pé direito. Quem sabe, pelo menos, segurando um empate, mas eu acredito na vitória no próximo domingo. Boa noite, Roger. Boa noite, Cirinho. Boa noite ao público de casa. Realmente, se a gente for analisar os 2 últimos jogos, né, que o Vila fez amistosos, ganhou os 2, mas acaba que a gente fica mais aquele sentimento de surpresa, né, que a gente não viu ao vivo o time do Vila jogando. São jogadores com uma rodagem já no futebol brasileiro, até mesmo no exterior, mas realmente a gente fica ansioso e ainda meio no escuro, mas pela competência do Lesson e pela tranquilidade que a diretoria do Vila vem passando para a gente, acredito que o Vila possa ir ao Mineirão e fazer um belo jogo contra o Cruzeiro. E o nosso convidado especial da segunda, já destacamos no início do nosso programa, é Cirinho, vice-presidente administrativo do Leão do Bonfim. Boa noite, Cirinho. Obrigado pela sua presença aqui no Banqueta Esporte. A gente comentou semana passada um detalhe muito importante que é sempre muito lembrado dentro do Vila Nova, que é a questão salarial. E o Thiago Fernandes até disse aqui em nosso programa da segunda passada que os salários foram até adiantados do mês de dezembro. E a gente sabe como é importante, né, Cirinho, o Vila já entrar com jogadores já praticamente em dia. Isso dá um fôlego a mais para os atletas. Boa noite a todos, boa noite público de casa, família que está assistindo, Roger, Fred, boa noite a todos. Realmente nós esperamos que o resultado dentro de campo vá refletir, né, nas ações fora de campo, nas ações que a diretoria está fazendo. Inclusive é um pré-requisito nosso, né, uma exigência da nossa diretoria desde o início, a questão salarial, a questão dos compromissos que foram feitos antes, e os salários foram pagos em dia, foram pagos até um dia antes, no mês de dezembro, né, e estão em dia, né. A folha salarial já foi fechada hoje e as coisas estão andando da forma que nós planejamos. Esperamos que com isso traga tranquilidade do trabalho do Leston e do trabalho dos jogadores dentro de campo. Agora, falando sobre o preço de ingresso para o próximo domingo, é uma questão também muito levantada nos últimos dias sobre este clássico do Domingão lá no Mineirão. Claro, TV Banqueta vai cobrir para você, estaremos lá presentes. Cirinho, um preço acessível para o torcedor, né? Sim, é uma vontade nossa, né? Nós fizemos essa negociação com essa exigência, que nós tivéssemos um preço que fosse compatível
com o que nós estamos acostumados aqui em Nova Lima e que pudesse levar um público grande ao Mineirão. Nós colocamos um valor que eu acho que para o Mineirão é até muito baixo, diante dos tantos jogos que têm acontecido lá. E diante da torcida igual ano passado, né, nós tivemos jogos contra o Cruzeiro, contra o Atlético no Mineirão, a gente pagava R$120 para poder ir no Mineirão. Acho que R$40 é um preço para o Mineirão, para o nível de um estádio internacional de Copa do Mundo, um preço muito acessível, e foi uma briga da diretoria realmente. Eu acredito que as pessoas vão ter que nos ajudar comparecendo e fazendo jus a essa exigência que nós tivemos aí, essa vontade nossa de colocar o torcedor do Vila no Mineirão. Eu também acho importantíssimo o que o Ciro salientou, porque essa questão do Vila Nova jogar no Mineirão ou depois no Independência com o Atlético, cada ano inverte o mando de campo. Então, se a diretoria ir para uma negociação dessa e aí não ter um público bacana do Vila Nova, no próximo ano o torcedor do Vila pode ter a certeza de que vai custar R$120 o ingresso, porque não vale a pena todo esse desgaste. A Minas Arena, quer queira, quer não queira, depois nós vamos saber do Ciro como que foi a parceria de uma forma geral, mas a Minas Arena acaba abrindo exceção para outros jogos, né? Então, é fundamental que a torcida do Vila vá ao jogo. Muitas pessoas, às vezes, por causa do preço, que sempre é alto em outros jogos, não conhecem o Mineirão. É um ótimo passeio, vai mais cedo, conheça o Mineirão. Por quê? A grande verdade é que o público de R$40, Cirinho, talvez não vai fazer tanta diferença para o que o Vila vai arrecadar. Mas deixa de ser uma oportunidade do torcedor conhecer o Mineirão. Dentro disso, Cirinho, como é que foi essa negociação com Minas Arena? Só envolve Minas Arenas ou envolve Minas Arena e Cruzeiro? Como que funciona? Na verdade, eu tive uma primeira conversa com a Minas Arena, através do Samuel, lógico, daqui de Nova Lima. Irmão do Cadu. Irmão do Cadu, e nos ajudou bastante nessa negociação. Recebeu a gente de uma forma espetacular, abriu as portas do Mineirão para que a gente pudesse fazer o jogo lá e pudesse ajudar financeiramente o Vila Nova de alguma forma, aproveitando a questão da televisão, aproveitando a questão dos patrocínios, enfim. Financeiramente, realmente, o Vila precisa hoje, é necessário para o Vila fazer esse jogo lá. Como torcedor também, a gente, vamos jogar em Nova Lima, vamos para cima, enfim, mas a gente vai para cima de qualquer jeito, jogando no Mineirão ou jogando em Nova Lima. A negociação com a Minas Arena transcorreu de uma forma, assim, bem clara, e o Mineirão tem um custo, é um custo alto para poder se jogar no Mineirão, mas ele se paga, historicamente, pelo público que o Vila levou lá nos últimos anos, inclusive ano passado com o Atlético. Foi um bom público e que gera uma boa renda. Esperamos que seja dessa forma também. O Márcio, nosso presidente, que finalizou essa negociação, eu iniciei, ele terminou essa negociação com a Minas Arena. A forma técnica como foi fechada foi com relação ao Márcio, ele que fechou isso mesmo, que assinou. Eu fui lá inicialmente abrir as portas e a gente foi muito bem recebido. E o Mineirão tem esse custo, a gente vai arcar com esse custo, né? Geralmente a gente tem duas possibilidades: ou a gente faz o jogo pagando o custo e levando o que der, ou a gente faz uma parceria, né, que a gente divide no final o que der. Não, a gente não arrisca, mas no final, em compensação, a gente consegue dividir o que der de renda sensato, no final. Né, fazer uma forma mais correta, eu acho que é uma forma também sem risco, né? O Vila hoje não pode arriscar, né? Não tem condições financeiras para poder se lançar, pagar um custo e não ter depois. Então a gente sai um pouco desse custo, a gente acaba ficando mais na segurança e divide depois o que der com a Minas Arena. As placas ficam fora dessa negociação ou entra também? Não, as placas ficam fora dessa negociação. O Vila vai comercializar essas placas. E já estão todas vendidas? Não estão todas vendidas. Quem tiver interesse pode procurar o Vila Nova. Né? O valor das placas aí, ela tem um custo de produção, que é um custo que você faz para poder colocar a placa lá, tirar a placa, enfim, estampar a marca. Mas quem tiver interessado pode procurar a gente, que a gente vai indicar a pessoa responsável que está fazendo essa comercialização das placas, e essa pessoa vai entrar em contato direto com a empresa que tiver interesse. É um valor acessível, né? Eu já adianto que não é nada
fora da realidade, nem fora do normal, é um valor bem acessível e a visibilidade é excepcional, né? Você vai estar na televisão, você vai estar nas propagandas, enfim, um custo de hoje de uma propaganda numa grande rede de televisão, segundos, eu acho que já paga a placa, né? E não paga 30 segundos. Então a pessoa fica em visibilidade durante 1h30 de jogo e acaba sendo, acho que bem, vale bastante a pena. Falando em TV, e a cota de TV para este ano? Parece que o Malula havia falado no nosso programa nos últimos dias que poderia se chegar a R$1 milhão para todo o campeonato. Já tem essa negociação fechada? Como é que está? A questão da TV já tá fechada, né? O Vila tem direito a 2,5% da cota de televisão. Né? Isso dá um valor em torno aí de 800 e poucos mil reais. Né? E pode ter o desconto, enfim, da questão judicial, mas está em torno disso. Né? Os grandes clubes hoje levam 15 milhões, a gente leva em torno de 800 e poucos mil reais. O América leva quanto? O América eu não tenho certeza. Eu sei que o Cruzeiro Atlético é em torno de 15 milhões 15 cada. Né? E o Vila em torno de 800. E esse dinheiro já entrou para os cofres do Vila? Não, ainda não entrou. A gente está dependendo também de uma questão judicial que o presidente está resolvendo junto a Justiça voltou agora, né, no dia 20, enfim. Isso. E a gente está tentando liberar essa renda lá para a gente poder respirar. E é importantíssimo, né, o Vila ter esse dinheiro em mãos. Lembrando a você, continue participando conosco, vai concorrer à linda camisa oficial do Vila Nova, claro, oferecimento da Ciro Calçados, Vila dos Esportes, uma das maiores lojas do nosso estado em artigos esportivos. A camisa do Vila Nova oficial, oferecimento Vila dos Esportes e também Ciro Calçados. 8569-2926, participe conosco, você vai concorrer à camisa do Vila. Mande sua mensagem, mande sua pergunta. WhatsApp 8569-2926 ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Aproveitando mais o Cirinho aqui, porque isso está muito importante, em voga agora, tal da linha sucessória, hein, Cirinho? Se Márcio der alguma zebra, o Cirinho que assume, que é o vice administrativo. Cirinho, dentro disso ainda, falando em termos de receita, o Vila Nova pagou o salário até adiantado. Uhum. Isso é dinheiro do bolso do presidente ou alguma receita que já está entrando? Não, o Vila até agora não tem nenhuma receita. Não recebeu nenhum tipo de receita, a não ser alguns poucos parceiros, patrocinadores. Que representa muito pouco também. Muito pouco. A gente está conseguindo pagar alguns custos, mas a gente fez um trabalho excepcional, acho que no primeiro mês, que é enxugar a folha salarial, enxugar a questão das pessoas que trabalhavam lá dentro, quem está com carteira assinada, quem não está, quem está atrasado, quem está em dificuldade, enfim, foi visto caso a caso, né? O escritório de advocacia do Márcio tem a competência necessária para isso, foi analisado caso a caso e a gente conseguiu enxugar bastante a folha, para que a gente pudesse pagar em dia, né? A outra questão nós temos só três tipos de renda, né? Que é a prefeitura, ou a televisão, ou os patrocinadores, né? Então a prefeitura ainda está nessa questão, a televisão ainda não conseguimos liberar, e os patrocinadores uma pequena parte que hoje em dia, nesse mercado atual aí, está muito difícil conseguir parceiros, patrocinadores. Hoje em dia está muito complicado a gente arrecadar nessa parte de patrocínio. A subvenção do Vila era 1.900.000, caiu para 1 milhão, né? Sim. E tem notícias, tem conversas com o prefeito de quando vai começar a cair isso? Porque, vamos relembrar um pouquinho, apesar de que eu acho que é um outro tipo de diretoria, depois eu até queria que o Ciro contasse como que surgiu essa ideia dessa turma, Cirinho, Tiagão, Bruno Sarti, o próprio Tito, pegarem o Vila Nova, né? É bastante legal essa história, é bom compartilhar com todos os novalimenses, porque, não canso de falar, o Vila Nova é a principal bandeira da cidade, mas devido a algumas diretorias passadas, as pessoas começaram a não acreditar no Vila Nova. Às vezes até achar que o dinheiro do Vila Nova, que é 1.900.000, dentro de uma receita de 500 milhões, vai resolver o problema da cidade. Então é importante a gente falar sobre isso, Cirinho. Mas a questão da subvenção já tem data para começar? Mas relembrando que eu me perdi, no ano passado tinha uma história que o Vila nem ia estrear, porque estava dependendo de entrar a subvenção do Vila Nova. Uhum. Como é que anda isso?
Nós vamos estrear de uma forma ou de outra, né? Nós estamos contando com o nosso presidente para nos ajudar nessa parte até chegar essa verba da prefeitura. Nós pedimos, claro, uma antecipação, porque precisamos dela no momento para quitar as dívidas, para pagar os salários, enfim. Desde o dia que nós assumimos, dia 1º de novembro para cá, nós temos menos de 90 dias na gestão e a gente tem feito várias reuniões. O Vitor tem nos recebido de uma forma assim, excelente, né? Tem um relacionamento muito bom com o Márcio, nosso presidente, né? Então o Márcio tem que estar sempre com ele, está sempre em conversa com ele, e eu acredito que ele não vai deixar de resolver essa questão para a gente, porque é uma necessidade muito urgente. O Campeonato Mineiro está aí, né? É domingo agora, e a gente já está há 2 meses praticamente de gastos com o clube, treinamentos, viagens, concentração, hospedagem, alimentação, uma série de gastos, né? Transferências de jogadores, exames médicos, enfim. Então a gente precisa realmente quitar isso aí. Então a gente vai precisar da prefeitura demais para que nos ajude aí, pelo menos adiantando essa questão aí de alguns meses aí para a gente poder resolver. Só te cortando, só para aproveitar, falando da questão da subvenção, até para explicar ao público de casa, a Câmara aprovou o orçamento enviado pelo prefeito Vitor Penido. Alguns vereadores fizeram emendas, né? Inclusive essa do Vila Nova, que retirou 900 mil do Vila Nova. E nessa semana que passou, o prefeito Vitor Penido, ele sancionou sem vetos o orçamento. Mas ao mesmo tempo os vereadores aprovaram, até de uma forma de parceria junto ao Executivo, o que a gente chama de suplementação. A Câmara aprovou uma suplementação de 33% para o prefeito. O que isso quer dizer? E isso serve até de uma tranquilidade para a diretoria do Vila Nova. 33% sobre a arrecadação de 499 milhões, que significa 164 milhões, o prefeito ele pode remanejar entre todas as suas áreas, todas as suas pastas, sem haver necessidade de passar para o Vila Nova, de passar pela Câmara para aprovar. Então esse 1 milhão pode virar 3, 4, 5, dentro dos 33% que o prefeito tem autorização para mexer. Então já é uma tranquilidade. Vitor Penido, vilanovense como iniciou sua carreira no Vila Nova, se não me falha a memória, aos 28 anos foi presidente do Vila Nova. Mais jovem. É vilanovense de verdade, né? Não é atleticano, nem cruzeirense, é vilanovense nato. Então acho que vendo um trabalho, uma diretoria séria e com certeza a gente resgatando o amor que o povo novalimense tem sobre o Vila Nova, esse valor com certeza, pela sensibilidade do prefeito, vai aumentar. Com certeza. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta, muito mais bate-papo com o Seringo aqui em nosso estúdio. Claro, continue participando conosco para concorrer à camisa do Leão do Bonfim. Fica daí que eu te espero daqui. Até mais. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar?
Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. De volta, torcedor titular, com o Banquete Esporte desta segunda. Continue participando conosco. Você vai concorrer a uma linda camisa oficial do Vila Nova. O nosso WhatsApp é o 98569-2926. Ou, se você preferir, nossa fanpage facebook.com/TV Banquete. Falando em participação, temos participações, né, Fred? Isso, tem o Adão Gomes, ex-presidente do Vila Nova, mandando um abraço pro Cirinho. O Tiagão, da vice-presidente social, também está nos assistindo, mandando um grande abraço pro Cirinho, que diz que é irmão do Tiagão. Adair Boca, grande torcedor vilanovense, nosso vizinho. É aniversário dele, parabéns para você, Adair. Um grande vilanovense como seu pai era, nosso saudoso Adair Boca. E tem o Cadu Lloyd, irmão do Samuel Lloyd, está assistindo. E tem uma pergunta interessante que nós passamos batido, do Fernando Grego. Gostaria de perguntar ao Cirinho onde os torcedores do Vila podem comprar os ingressos do Clássico. Ele fala que é cruzeirense, mas começou a morar em Nova Lima e apaixonou por esse time. Gostaria muito de ganhar essa camisa e dar um toque se poderia ter mais ações, incentiva as crianças a conhecerem o Vila Nova e torcer mais para o Vila Nova, Cirinho. Bom, com relação aos ingressos, podem ser comprados a partir dessa quarta-feira agora, tanto na sede do Vila Nova quanto na nossa loja, na Vila dos Esportes, na Rua Domingos Rodrigues ali. Nos dois locais vão ter venda de ingressos. Nós solicitamos um pouco de ingressos também da torcida do Cruzeiro, né? Mas vamos vender todos os ingressos aqui em Nova Lima, vai ser vendido, quarta-feira já estão aí. Na verdade amanhã, mas a gente não sabe o horário que chega, enfim. Na quarta-feira, com segurança, já vai ter ingressos à venda. E uma outra pergunta é do Castanheira, ele perguntando quanto que é o valor mensal da folha de pagamento do Vila Nova? A folha de pagamento do Vila Nova hoje, pelo planejamento que nós fizemos, máximo era em torno de R$200 mil. A folha máxima, né, o teto da folha de pagamento do Vila Nova. Isso considerando jogadores, comissão técnica, e, enfim, toda a turma que trabalha no futebol. E agora, pode continuar. Você vai cortar toda hora, mas pode continuar. Última pergunta do Nem lá da sexta-feira, perguntando sobre o sócio-torcedor. Nós até dissemos sobre o sócio-torcedor, que saiu no Facebook, acho de forma antecipada. O Tiagão estava até aqui com a gente, disse que ia segurar. Tem alguma novidade do sócio-torcedor? Tem sim, o sócio-torcedor já está fechado. O contrato já foi assinado entre o Vila Nova e a Ducash, que é a nossa parceira, que vai gerir esse programa de sócio-torcedor. É quase um filho, porque a gente está conversando sobre ele há 4 meses já. Estamos em negociação para a gente definir todas as questões. A gente estudou os sócios-torcedores, os grandes sócios-torcedores do Brasil, e tentamos adaptar ele para a nossa realidade, para o Vila Nova aqui, né? Achamos uma empresa que é daqui, ela está sediada aqui nas 6 pistas, e ela já tem aqui em Nova Lima 65 parceiros comerciais, e todos esses parceiros geram desconto nas compras com o cartão. Então ela vai gerir, ela vai fazer esses cartões, ela vai fazer toda a logística, né, que é a captação, a confecção das carteirinhas de sócio-torcedor. Vão ser cartões mesmo, magnéticos, como um cartão de crédito, vai ser um cartão bem bacana, bem bonito. E as pessoas que quiserem, no site do Vila Nova já está lá um pré-cadastro, né, uma inscrição
na parte lá de sócio-torcedor. Pode acessar lá, vilanovamg.com.br, e tem a parte de sócio-torcedor, você faz um pré-cadastro, uma inscrição, e as pessoas vão entrar em contato com você. Nós temos um sócio-torcedor que é o pessoa física, né, que é o torcedor normal, e temos um sócio-torcedor que é o pessoa jurídica, né, que a empresa pode ser parceira também do Vila Nova, né, e o Vila também, claro, vai agradecer de todas as formas, quanto mais parceiros tivermos. Nosso programa, ele consiste inicialmente em a gente adquirir pelo menos 500 sócios, para a gente conseguir quitar a nossa folha de pagamento de funcionários, né, tirando a questão do futebol. Então o dinheiro vai ser revertido para pagamento em dia de todos os funcionários, para a gente não depender de outras questões, né? A gente está traçando planos para que a gente não dependa mais do setor público, não dependa de outras coisas, para que a gente possa caminhar sozinho. O sócio-torcedor ele foi feito para isso, ele foi criado para isso. Né? O nosso programa é um valor até baixo, hoje o sócio do Vila Nova paga R$40, né? O conselheiro efetivo paga R$50, então o sócio que vai se pagar em torno de R$50, o valor já está definido, e pessoa jurídica em torno de R$100. Então vai ser um programa que vai trazer desconto, o cara vai num posto de gasolina, ele vai ter desconto. Ele vai cortar cabelo, ele vai ter desconto. Ele vai no supermercado, ele vai ter desconto. Ele vai lá na nossa loja comprar camisa do Vila, ele vai ter desconto. Então, quem quiser também, todo empresário de Nova Lima, que quiser ser parceiro do sócio-torcedor, pode também entrar em contato conosco, né? Tem um e-mail no site, a gente vai entrar em contato com você e a Ducast vai até você para cadastrar a sua empresa para ser uma empresa parceira do Vila Nova, para você conceder os descontos a todos os torcedores que tiverem a carteirinha do Vila Nova. A gente está falando em 500, mas é uma meta bem baixa, né? Nós queremos chegar muito mais do que isso, nós queremos um volume muito maior do que esse, mas a gente tem que dar um passo de cada vez, né? A gente tem que encarar a realidade do Vila Nova e a gente tem que ir de uma forma bem tranquila, com parceiro local, com lojas locais, né? Isso incentiva até a compra dentro da cidade de Nova Lima, isso vai gerar o comércio de Nova Lima, isso vai trazer uma melhoria tanto para o Vila Nova, quanto para o comércio de Nova Lima, quanto para o torcedor do Vila, que vai ter desconto, que vai ter vantagens em ajudar o Vila Nova. Nesse sócio-torcedor da pessoa física, dá direito a entrar no campo? A gente está formulando um sócio-torcedor que a gente vai dar um ingresso, são 5 jogos em casa, né? Então pelo menos um ingresso ele vai ter de graça. E os outros jogos ele vai ter desconto em todos os ingressos. Ele vai pagar mais barato em todos os ingressos. E a camisa também, ele vai pagar mais barato em pelo menos 2 camisas por ano. Essa logística está sendo feita pela Ducast, né? A gente está formulando essa questão no site para a pessoa, as regras e regulamentos, né? Está sendo feito hoje, inclusive, ontem, hoje a gente está fechando isso, porque depende da parte de TI, para chegar lá no site e reformular e fazer a questão das regras, para que todo mundo possa ter acesso. Eu estou aqui adiantando algumas coisas, mas essa questão vai ter sim. A gente vai fazer várias ações com o sócio-torcedor, ações no campo, ações nos jogos, nos treinamentos do Vila, enfim, ele vai ser um torcedor VIP. Ele vai ter direito a várias vantagens que o torcedor, digamos assim, comum, não vai poder aproveitar, como os descontos, e como as entradas, como as participações em jogos, enfim. A gente está formulando todas as regras para ser feito isso. Já está fechado, mas a gente está fazendo a questão logística da coisa. Provavelmente ela vai ser descontada em cartão de crédito ou vai ser débito em conta. Então a gente está fazendo uma coisa bem simples para que a gente possa ter uma renda mensal e isso consiga também trazer para o torcedor vários benefícios, né? O cara não pagar só para ajudar o Vila, mas pagar ajudando o Vila e tendo em troca várias vantagens. Sirinho, aproveitando também, prometo ser a última pergunta, Roger. Tem ideia de quando vai ser o preço de ingresso aqui em Nova Lima? Não foi definido ainda, né? A gente ainda não definiu essa questão do preço, está dependendo de uma reuniãozinha nossa aí para a gente definir essa questão, porque os jogos em Nova Lima geralmente a gente tinha uma ajuda, questão de funcionários também, e essa ajuda a gente não vai ter mais, então a gente vai precisar de realocar pelo menos umas 10 pessoas para nos ajudar durante os dias de jogos, bilheteria, portaria, enfim. A gente tinha essa vantagem de ter essa ajuda aí da prefeitura, mas com essa crise realmente a gente vai ter que reformular isso, então a gente vai sentar para definir essa questão dos jogos em casa aí. Mas com certeza não vai fugir do que a gente já está acostumado dos preços aqui de Nova Lima, não. A gente, claro, tem que pensar, o jogo não dá prejuízo, né, porque a gente não pode tomar mais prejuízo, o Vila não está nessa condição, mas a gente também não vai fugir do preço do ingresso, não. A gente vai manter o que a torcida vilanovense está acostumada a pagar.
Com certeza. Você em casa deve estar vendo aí no visual aberto. Coloque aí, por favor, titular, no ângulo aberto pra gente, essa pessoa de rosa, porque foi divulgado nas redes sociais Giancarlo. Você tá pensando, pô, Giancarlo tá gordo desse jeito? Não, não é o atacante Giancarlo, gente, é Dadá Lino, da Rádio Liberdade, também está conosco aqui na TV Banqueta, já está presente no nosso estúdio, pegou um trânsito violento, mas agora já está aqui conosco na TV Banqueta. Boa noite, Dadá. Boa noite pra você, boa noite, Fred, boa noite, Ciro, seja bem-vindo. Boa noite. Cara, o trânsito louco, viu, mas... Fred já elogiou hoje, falou, Dadá, parece emagrecer um pouquinho. Você vai me chamar de gordo agora? É a barriga, porque o Isso jogador aqui é pode ter essa forma. barriga. Pode não, isso aqui é o charme. É o charme. É o charme. Falando em jogador, nós vamos passar agora na sua tela os jogadores, time base praticamente do Vila, dos últimos 2 amistosos. Vamos começar, claro, obviamente, no gol. Solta aí, titular pra gente, vamos lá. Fernando Henrique, não podia ter ele no banco de reservas. Ele é titularíssimo, como você, torcedor titular. 34 anos no Fluminense, já teve passagem pelo Fluminense, pelo Ceará. Seu último clube foi o Remo. Merecidíssimo tá na titularidade, né, Fred? Merecidíssimo. Ele, e nós vamos ver na sequência, os últimos clubes, Sirim pode me corrigir, do Leston foram Mojimirim e Remo. Correto. Pode ver aí que tem uma base boa desses 2 clubes aí. Verdade. Vamos ao outro, próximo jogador. Lateral direito, Osvaldir, 30 anos, passagens por URT, Vila Nova, Remo. Claro que eu lembro muito bem do Osvaldir no RT, viu? Na URT atuou muito bem o Osvaldir, para mim, uma boa contratação do Vila Nova, né, Dadá? Boa contratação. E o Vila Nova vem com força total, hein? O ensejozinho, um adendo só aí. Essa disputa lá do Vila Nova, o jogo treino, o último jogo, 3-1 e convincente, isso está deixando o torcedor vilanovense, Ciro, ainda mais esperançoso. Eu estou muito esperançoso, outros programas aqui eu falei, esperançoso com o Vila Nova. Essa primeira partida, imaginamos que fosse aqui, mas claro, vai ser no Mineirão, para o Vila Nova, excelente, né? Um público, gostaria que você comentasse sobre isso e comentasse também essa questão da venda de ingresso. O torcedor vilanovense vai pagar R$20. 40 reais. Falamos isso no primeiro bloco. Falaram. Estava na BRH. E que você comentasse também para a gente sobre a questão da cota, né, Fred? Que dessa vez parece que a televisão pagou um pouco a mais, não sei, Falou cerca também. de 36 milhões. Já falaram? Ah, meu Deus do céu. Tá vendo? Coloca uma TV no carro lá que eu venho acompanhando, né? Pelo Facebook, é importante dizer. Mas não poucas pode. pessoas Quando sabem. está dirigindo, não pode, né? E se você está indicado, você pode acessar a página pelo Facebook, a gente faz a transmissão de toda a nossa programação ao vivo pelo Facebook. Vamos continuar então, Dadá. Já Vamos você lá. pergunta mais. Vamos continuar aos jogadores do Vila Nova base. Zagueiros, Gladstone, 32 anos, passagem pelo Cruzeiro, Juventus, Verona da Itália e Mojimirim. Esse também pela experiência, pela bagagem, né, Dadá? Tinha que ser titular. Tinha que ser titular. Tinha que ser titular. A bagagem fez história do Cruzeiro lá fora, tá vindo. Mais uma vez, o Vila Nova vem para ficar. O ano passado o Vila Nova ficou na 6ª colocação, mas esse ano eu já repeti em outros programas aqui, já comentei, desculpa, que a força do Vila Nova é ficar entre os 4, Atlético, Cruzeiro, Vila Nova e América. Esse ano, com certeza. Fiquei preocupado com essa sequência aí, você colocar o Vila Nova atrás do América. Não, é isso mesmo. não. Cruzeiro e Cruzeiro, Atlético, não Atlético, interessa Vila- quem tá na sequência, é Vila e depois Vila e América. depois América. Com certeza. Isso aí. Vamos ao outro zagueiro. Está sendo titular dos últimos jogos amistosos do Vila Nova, os 2 que aconteceram nesta semana. Matheus, 29 anos, passagens por Uberaba, Cruzeiro Esporte e também Portuguesa de São Paulo. Não teve aquela chance no Cruzeiro, mas é um bom zagueiro, né, Sirinho? Eu acredito que aqui ele vai ter muito mais oportunidade. Esses jogadores, eu acho que eles têm muita chance dentro do Vila Nova, que é uma vitrine muito grande. E a gente está aí entre os 4 de Minas Gerais. Eu acredito que esses jogadores têm que aproveitar isso como se fosse a última chance da vida. Com certeza. Sim, e isso aconteceu no último ano, cara. Jogadores mais ou menos nesse nível, até de nome um pouco superior. A grande maioria, pessoas honestas, bacanas, e viam no Vila essa chance de voltar a vestir a camisa de um clube de Série A, de Série B. E foi o que você disse aqui, a diferença é que vocês estão pagando tudo em dia, porque eu te garanto, tenho certeza, se bem que no futebol você não pode garantir, né? Mas se não a diretoria passada cumprisse tudo que prometeu, o time estaria na semifinal do Mineiro. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é o que eu falei no começo. O trabalho fora de campo reflete
no trabalho dentro de campo, reflete nos resultados. E eu acredito que com esse trabalho que nós estamos fazendo, os resultados dentro de campo vão aparecer, né? A gente não pode garantir o placar final, porque é um jogo de futebol, mas a gente garante que a entrega dos jogadores vai ser a mesma que nós estamos tendo com a dedicação da diretoria em prol de resolver todos esses problemas do Vila. E isso é o que o torcedor cobra, né? Sim. O torcedor quer exatamente isso. né? A gente pegou um clube com um torcedor bem arredio, né? Porque eu sou torcedor do Vila, já vi isso várias vezes, passei por isso por várias vezes, e a gente fica desconfiado, a gente não sabe quem é o cara que está vindo, quem é o presidente, o que esses caras querem, o que eles estão fazendo, enfim. Mas a gente está acostumado com isso, a gente está vendo que a gente está tentando mudar essa percepção das pessoas, trazendo a torcida para perto. A torcida está participando com a gente. A TV Vila está sendo feita pelos torcedores, pela Pavilhão Vermelho, com a ajuda das pessoas. A gente está tentando ao máximo agregar a torcida dentro da diretoria, né? O Vila não é nosso, o Vila é de Nova Lima, o Vila é um patrimônio da cidade de Nova Lima, né? Nós estamos como... Um dos maiores, se não for o maior, viu? O maior. Que a gente vai para fora, a gente só escuta o Vila Nova mais do que Nova Lima, né? Isso. As pessoas confundem até o nome da cidade de Nova Lima com o nome do Vila Nova, né? Você é de Nova... Você torce por Nova Lima? Não, torce por Vila Nova. As pessoas confundem, né? De tão importante que é o Vila Nova em Nova Lima. Então a gente está tentando fazer com que as pessoas participem o quanto antes disso. Tá aí a importância, então, de estar valorizando ainda mais o torcedor, que é o bem maior do clube, e o clube é do torcedor, né? Sim, o clube é de Nova Lima, o clube é do torcedor vilanovense. Nós estamos como diretoria, nós não somos diretoria, né? Nós estamos nesse momento, amanhã pode ser outro, e a gente está aqui tentando fazer o melhor possível, tentando resolver a maioria dos problemas que a gente vê aí durante anos. Claro que a gente não vai resolver isso em pouco tempo, nós estamos há menos de 3 meses no cargo, mas a gente está traçando um caminho que, se a gente permanecer nele, eu acredito que as coisas vão mudar muito, e já estão mudando muito, né? A gente está vendo aí que reflete dentro de campo, reflete na torcida, a torcida está nos apoiando, a torcida está junto com a gente, né? Queria mandar um abraço para o Pavilhão Vermelho, para a torcida aí que, assim, todos os eventos, tudo que a gente precisa deles, eles estão junto com a gente. E fez uma baita festa nesse final de semana, infelizmente não pude ir. Eu estava viajando também, não consegui ir, mas assim, eles estão de parabéns, merecem todo o nosso respeito, e com a diretoria do Vila eles sempre vão ter prioridade, porque eles estão junto com a gente em tudo, e a gente está delegando o máximo de coisa que a gente consegue para que eles nos ajudem também, porque no momento o Vila precisa de ajuda, né? A ajuda não é para mim, não é para o Tito, para o Márcio, para o Thiago, a ajuda é para o Vila, né? Ajuda, quem quiser participar, vai tá sendo convidado, é bem-vindo, pode vir. Quem tiver alguma ideia, quem quiser sugestão, quem puder ajudar, quem tiver um amigo que patrocina, enfim, pode entrar em contato, no site tem um e-mail, é só entrar em contato que a menina lá do escritório vai direcionar os e-mails para os setores responsáveis, e estamos abertos aí a sugestões e a ajuda de todos. Nós vamos agora continuar a escalação do Vila dos últimos amistosos, 2, vitória do Vila Nova. Vamos a mais um jogador, coloca lá, titular. Bruno Ré, lateral esquerdo, 28 anos, passagem por Paulínia, São Bento, Guarani de São Paulo e Mogi Mirim. Bom jogador também esse Bruno Ré, né, Fred? É bom jogador, e dentro daquilo que eu falei, você pega Fernando Henrique, do Remo, Oswaldir, Remo, Gladstone, Mogi Mirim e Bruno Ré, Mogi Mirim. Só o Matheus da zaga titular que não passou no último ano, nós estamos dizendo no último ano, pelas mãos do Leicester. Verdade. Nós vamos ao intervalo especial torcedor titular. Na volta nós vamos continuar a escalação do Vila Nova, os prováveis titulares para quem sabe ganhar do Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. Você continue concorrendo com a gente, participe, o WhatsApp é o 985692926. Você vai concorrer a uma linda camisa oficial do Vila, oferecimento de Vila dos Esportes e Ciro Calçados. Claro, tem a fanpage também, facebook.com/TV Banqueta. Fique daí que eu te espero daqui, até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro.
Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. Celtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre, mecânica em geral, elétrica, alinhamento e balanceamento, além de injeção eletrônica. Cursos profissionalizantes em mecânica automotiva. Seja um especialista em injeção eletrônica. Inscrições abertas. Mecânica Silvestre, Rua Celso Clark Lima, 121, Olaria, Nova Lima, 3541-2600 ou 3541-2480. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. De volta, torcedor titular, com o Banquete Esporte desta segunda. Estamos falando muito sobre o Vila Nova. Claro, o Leão em preparação para a disputa do primeiro jogo do Campeonato Mineiro. Domingão tem, hein? Campeonato Estadual batendo a porta. O Vila Nova enfrentando o Cruzeiro às 5 horas da tarde, lá no Mineirão. O Mineirão vai tremer, eu tenho certeza. E claro, esperamos muita presença do torcedor do Vila Nova domingo, lá no estádio Magalhães Pinto Santeiro. Vamos continuar com a escalação do Vila Nova dos últimos 2 amistosos. A base que deve estar presente no jogo contra o Cruzeiro. Vamos lá, vamos ao meio-campo titular. China, que já esteve aqui no programa, 25 anos. Passagens pelo América, Democrata e Mamoré. Claro, sua carreira principalmente foi muito marcada no América. Bom volante, aquele volante pegada, né, Fred? É bom volante, ele teve aqui no nosso programa, ele teve uma sequência de lesões, então acredito que ele vai, assim, é a chance da vida dele. Eu acho que vai ser um dos, se Deus quiser, se for a história de vida dele, teve uma ótima base no América, machucou, vai ter a primeira sequência num time como Vila Nova, acho que vai ser uma grande surpresa. Outro volante, vamos lá, titular, passando para o outro volante, Luiz Mário, 30 anos, passagens pelo Mirassol, São Caetano, Coruripe e Macaé do Rio de Janeiro. Esse não é tão conhecido, mas por estar sendo titular, tem, claro, toda a confiança do Leston Júnior, né, Dadá? Com certeza, tem toda a confiança. E outra coisa, a média de idade aí muito bacana, né? São jogadores assim experientes e que podem agregar ainda mais muitos valores aí para o Vila Nova nessa sequência que vai prometer muito o Campeonato Mineiro. Vamos lá, outro meio-campo do Vila, Jonathan, 27 anos, passagens pelo Funorte, Minas Boca, Vila Nova e Operário. Este jogador do Vila, Fred. O Jonathan, na verdade, é porque o Vila são 3 meias aí, né? São 3 volantes meias, né?
o China, o Luiz Mário e o Jonathan. E o Jonathan joga pela esquerda, o que ajuda demais o Leston Júnior, porque quando a gente for ver a sequência, tem o Cho pela direita, depois o Felipe Augusto também pela direita. Então o Jonathan joga pela esquerda e o Vila não tem ninguém caindo ali pela esquerda. Você entende, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. Um abraço pro Manula. Outro jogador do Vila, esse todos conhecem, armador, passagem ótima que teve pelo Vila, Cho, 30 anos, passagem pelo Galo, Marítimo de Portugal, claro, ótima passagem pelo Leão do Bonfim e o Boa Esporte também. Cho teve uma passagem muito brilhante pelo Vila em 2013 com o técnico Alexandre Barroso. Espero que ele possa repetir o sucesso que ele teve, né, Fred? O Cho teve uma boa participação no Boa Esporte. Eu acho que é o principal reforço do Vila, não é? É um nome fortíssimo. A gente estava aguardando aí muito esperançoso pela volta dele. Eu acredito que vai ser o grande nome do Vila Nova aí na frente. Eu acho que ele tem toda a chance de recuperar aquele bom momento que ele passou aqui. Até porque também, não sou muito fã, o atleticano Mancini fez um belo campeonato no ano passado, né? Verdade. Então ele está substituindo uma comparação que o Mancini jogou ano passado, apesar de ter sido responsável pela goleada do Vila contra o Cruzeiro, mas teve uma boa passagem, o Cho vai ter que jogar mais que ele. Não foi goleado, né? O Cruzeiro só virou o jogo, mas desculpa, a goleada foi contra o Atlético. E o Cho da Só corrigindo também ele. De novo, o Vila fez um belo jogo aquele. Claro, contra o Cruzeiro foi. Então a gente não é um bicho-papão, dá pra gente da mãozinha ali atrás. Antes dele dar uma de... Inclusive o Vila sempre faz grandes jogos com o Cruzeiro, né? São clássicos já. Mas ultimamente nós estamos tomando as goleadas ali. Mas eu tô muito esperançoso. O torcedor dele tá falando assim, Dadá, vou te falar, ele tá meio... sei lá, tá muito pretensioso e tal, mas eu tô confiante demais. A gente, depois que recebemos aqui Leston Júnior, o China, a conversa que tivemos, a vontade, conversamos em off muito com o China, o que ele passou pra gente, a concentração, a turma, a união dos jogadores, assim, pelo que ele passou, fizemos até que o nosso querido Roger Luiz é o que foi mais otimista. Eu e o Fred fomos mais realistas em termos dos placares. Jogo Atlético, Cruzeiro. E esse jogo do Cruzeiro e Vila, eu comentei, se eu não me lembro, foi 1-1 que eu comentei. Aliás, empate. Mas eu tô esperando a vitória do Vila Nova. Não fale agora, porque já tem um chutômetro real. Sempre a gente fazia antes das rodadas. Vamos continuar. Já o chutômetro aqui da TV Banquete do Banquete Esporte. Mas fala sobre o Cho, a volta dele ao Vila, Dadá. Sensacional, uma grande contratação. Inclusive o Cho é impressionante, né? Quando atuava pelo Atlético, quando entrava jogando bem. É um daqueles jogadores assim que impressiona, joga muito, depois quando entra jogando, já joga mal, meio que entra jogador de segundo tempo, não sei, tem uma chance, várias vezes ele teve chances lá no Atlético, jogava bem, jogava mal, agora pelo Boa atuou muito bem, e é a principal contratação com certeza do Vila Nova, e com certeza esse jogador vai dar o que falar, viu, Roger? Vamos agora aos atacantes. Posição de frente do Vila, Felipe Augusto, 25 anos, passagem pelo Galo, Linense de São Paulo, Tupi e Estoril de Portugal. Você pode até dizer pra gente, Serinho, porque eu não sei, quando ele teve passagem pelo Tupi foi com o Leston? Essa informação realmente eu também não tenho, não sei te falar se foi com o Leston. E no Atlético ele foi na categoria de base. Chegou a ter oportunidade no time. Mas geralmente o Leston só trabalha, né? Ele trabalha bem com quem ele conhece, né? Ele tem que ter confiança nos jogadores. Eu acho que isso que ele está passando pra gente também, a total confiança no grupo. Você sabe se as características são características de veloz, cai pelas pontas, parece um jogador rápido, cai pelas pontas, né? pelas pontas, mais pro lado direito. Vamos agora ao outro atacante do Vila Nova, vai fazer parceria, está fazendo até o momento com o Felipe Augusto, é o Rony, também novo, 26 anos, passagem pelo São Paulo, clubes da Turquia, Coreia, Japão, última passagem pelo Midimirim, com certeza com o técnico Leston Júnior. Portanto, o ataque do Vila Nova, Rony e o Felipe, Dadá. Mais um, né? Mais um para a gente comentar o seguinte, percebemos aí diante da lista que são jogadores assim que o Leston Júnior procurou buscar assim, um grupo onde ele tenha confiança dos jogadores que trabalharam com ele, e mais uma vez eu reitero que o Vila Nova, com essa contratação, mais essa contratação e essa união de jogadores que o Leston procurou trazer, exatamente para fechar o grupo, né, e focar aí no Mineiro, claro, buscando aí acesso no segundo semestre
a Série B do Brasileiro. Agora, interessante, né, Fred? Que é um ataque novo, praticamente, né? É um ataque novo, é importante dizer que isso foi que a gente acha que pode começar jogando, mas tem uma dúvida grande que o Kaiser, Renato Kaiser, né? Passagem pelo Vasco da Gama. Categoria de base do Vasco, novo, tem entrado e ele pode entrar, pode ser que ele entre no lugar do Felipe Augusto. E tem também o Giancarlo, que não pôde participar do programa hoje, que fez inclusive o gol no jogo contra o Bragantino. Só confirmando aqui, o Felipe Augusto, informação do Manula aqui, obrigado Manula, o Felipe Augusto jogou com o Leicester no Madureira em 2014 e no Tupi em 2015. Grande Manula. Aproveitando também outra participação, obrigado pela audiência, Enio Dornelles, né, ex-zagueiro do Vila Nova, Miquelino como eu, agora pode falar, né, nós somos no Vila, né. Você acha que vai esquecer, né? A partir de agosto tem, né? Você acha que vai esquecer até lá, né? Ele relembrando que o Matheus foi formado na base do Vila Nova, está retornando nas categorias de base, desejando boa sorte para o Ciro e relembrando que ele tem escolinha de futebol do Vila Nova com a idade de 3 a 16 anos, já tem 120 alunos, depois a gente podia fazer uma matéria com ele. Interessante mesmo. Outra participação, Cláudio de Sussa, nosso grande torcedor, vizinho nosso também, falando que se você precisar, Ciro, ele pode trabalhar gratuitamente no quadro móvel do Vila Nova. Poxa, agradecemos e já aceito. Está aceito. Temos o Leston aí, a ficha técnica titular? Tem não, né? O Leston não tem, todos já conhecem o Leston, passagem pelo Guarani, Mogi Mirim, Tupi. Teve o acesso com o Tupi, a gente sabe que o Leston é um grande treinador e com certeza vai levar o Vila às semifinais do Mineiro, quem sabe levando o Leão também à Série C do Campeonato Brasileiro, deixando o que é mais importante ao Leão do Bonfim, quem sabe o Leão a partir do próximo ano na Série C do Brasileirão. Agora nós vamos ao chutômetro, jogão do próximo domingo, o clássico Vila Nova e Cruzeiro, 5 horas da tarde, lá no Mineirão. Vou começar com você, Dadalino, jogo, placar, domingo, Vila Nova e Cruzeiro. 1-0 pro Vila Nova. Por que mudou de opinião? Porque antes você falou que esse é empate. Eu te falei, eu estou mais esperançoso. Cada dia que passa, que vai recebendo os integrantes, as vitórias, a gente vai sentindo. Foi depois das vitórias dos amistosos? Também, Roger, mas a convivência, é o que eu comentei há instantes. Leston Júnior, a conversa que tivemos aqui em off, a conversa que tivemos com o China, eu conversei muito com o China, o que passaram, a concentração, a força de vontade, o elenco, a idade, são jogadores assim de confiança, que quase todos atuaram com o Leston Júnior, ele buscou montar algo diferente para o Vila Nova, para mudar um pouco a história do ano passado. Aquele dia eu falei 1-1, mas agora eu estou confiante na vitória do Vila Nova. Estarei lá acompanhando a vitória do Vila Nova. Vamos lá, Cirinho, seu placar também para domingo, Vila Nova e Cruzeiro. Bom, na minha opinião, Vila Nova e Cruzeiro, domingo, 2-1 para o Vila Nova. Vou fazer um placar um pouco mais... emocionante? 2-1. 2-1 eu acho que vai ser um bom placar para o jogo, o Vila vai virar o jogo e a gente vai sair de lá bem satisfeito com a vitória, porque com tudo que tem acontecido aí, eu acredito bastante nessa vitória. Eu acho que é possível sim, se a torcida comparecer, se vier junto com a gente, pode ir lá no Mineirão que vai ver um grande espetáculo. Para você, Fred Sarti, placar do Vila, vitória, será? Coração pede um placar como o do Ciro, 2-1 de virada. Gol do Gladstone. E a cabeça pede o quê? Mas a cabeça me pede 1-1. Não vai confiar no coração? Coração tá bem sofrido, viu, rapaz? Minha esposa maltrata demais. Bom, meu placar é 2-0 para o Vila Nova. Tenho certeza que o Vila consegue uma grande vitória no próximo domingo, até porque os bons amistosos que o Vila vem fazendo nos últimos dias, principalmente a vitória surpreendente até em cima do Bragantino por 3-1. Dadá, para você, quem pode ser o grande jogador de destaque do Vila do próximo domingo? Já estará com o pé direito vestindo a camisa do Leão lá no Mineirão. Rogério, eu torço para que todos, né, se destaquem. Inclusive, diante dessa força de vontade que eu venho repetindo aqui, já estou repetitivo demais. Então, tá meio difícil falar esse ou aquele, vai destacar. Mas eu acho que o Cho, o China ali pelo meio, o Cho mais avançado, acredito aí com esse ataque do Vila aí que foi, né, o ataque do Vila Nova, o último amistoso foram
O time todos 3-1. Não, pois O é, Bragantino. o ataque do Vila O Nova. ataque foi a gente Felipe colocou. Augusto e Rony. Então, eu acredito que o destaque vai ficar ali com Tio, China pelo meio e de repente no ataque 1-0 tá bom. É verdade. E os gols do Vila foram justamente do ataque titular, Rony e Felipe Augusto, e depois o Giancarlo fez o terceiro gol, que entrou depois do segundo tempo. Só ressaltando que nós havíamos comentado nos blocos passados que o preço do ingresso para a torcida do Vila seria R$40, mas a informação correta é R$20. O Thiago mandou um WhatsApp aqui pra gente, passou a informação correta. Um abraço, Thiago Fernandes. R$20, portanto, o preço do ingresso para o torcedor vilanovense no próximo domingo no Mineirão. Portanto, é para acabar com todos os ingressos destinados à torcida do Leão. Queremos ver aquele estádio numa parte toda vermelha e branca. Então, R$20 o ingresso do próximo domingão. E nós vamos agora ao sorteio da camisa do Vila Nova. Dadá, passa aí pra gente, por favor. Dadá vai passar a camisa do Leão do Bonfim, um oferecimento. Essa é sagrada, hein? Essa é sagrada. Oferecimento Vila Tem que dos aparecer Esportes. a E Ciro também Costa. os resultados. Ciro, vira aí. Aqui. Vai. Tem que aparecer, senão o Aê. Ciro amanhã puxa a orelha do O Ciro. patrocínio, o patrocínio aí. Patrocínio. Me ajuda aí. O merchandising. Camisa já, inclusive é a camisa que nós estamos sorteando, é essa aqui, né, que eu tô Ciro? vestindo é uma camisa Pode que mostrar, a gente fez aí alusiva ao nosso movimento, né, que nasceu aí da diretoria junto com a torcida, que é a camisa O Leão Voltou, né? Atrás ela tem a logo, se quiser abrir aqui para Abre ela mostrar pra o pessoal aqui, deixa eu abrir para você aqui. Enquanto isso, A gente nós vamos ao mostra. sorteio eletrônico. O nosso titular vai passar para mim daqui a pouco aqui qual vai ser o ganhador desta linda camisa do Vila Nova. Vamos ver se você vai concorrer a essa camisa do Leão do Bonfim, camisa maravilhosa. Pode mostrar à vontade, Siri. Pode você mesmo Aqui. mostrar à vontade para o nosso torcedor titular que está em casa a camisa do Leão do Bonfim. Isso, e atrás aqui o nosso movimento. Leão voltou. Isso aí, uma camisa muito bacana, muito bonita, uma camisa que vai estar à venda já a partir de amanhã, quem quiser adquirir a sua, pode ir lá na loja comprar. E essa camisa aqui vai para o torcedor que participar com a gente aí. Com certeza. Já participou e vamos ter informação? Fernando Gregor é o torcedor. Gregor, né? Fernando Gregor é o torcedor que ganhou a linda camisa do Vila Nova. Parabéns a você, Fernando Gregor, com essa camisa. Tenho certeza que você vai torcer mais ainda para o Leão do Bonfim nesta temporada. Agora, aproveitando, Ciro, que vocês fizeram essa camisa mais acessível, o Leão voltou. Conta um pouco de como que surgiu essa ideia de vocês pegarem a diretoria do Vila Nova, para não ficar aquele trem de antigamente. É verdade, eu tentei, eu já ajudo, né, aliás, há muitos anos. Não custa falar, né, que o Ciro é Cirinho, né? O Um meu amigo pai- Cirinho, estudamos junto, é filho do Ciro, sempre parceiro do Vila Nova. Certeza. Sim, a gente sempre ajudou de todas as formas. Eu nasci ali atrás do Campo do Vila, meu pai e minha família toda é Bonanza, vilanovense, Neca, Neca. Márcio, enfim, todo mundo vilanovense, e a gente sempre foi torcedor desde que nasceu, a gente sempre procurou ajudar de todas as formas. E a ideia surgiu a partir de um grupo formado entre alguns torcedores no WhatsApp, enfim. Desse grupo saiu uma reunião onde tinham lá 15, 20 pessoas que se organizaram, cada um na sua área, né? Eu sou administrador de empresa, tinha um advogado, um médico, enfim, cada um tentando ajudar da forma que pode. E a gente juntou ali e tentou formar, e tentou achar uma forma de ajudar. A primeira forma de ajudar, nós conseguimos um cargo lá de conselheiro fiscal, no caso eu e o Thiago Fernandes. Na diretoria anterior. Na diretoria anterior. Nós entramos no mandato tampão, né? Que na verdade foi quando todo mundo saiu para ser candidato ali a vereador, o Herkel entrou como presidente e a gente entrou como conselheiro fiscal. Nesse trabalho de conselho fiscal a gente pôde ver algumas contas e ver a situação real do Vila Nova financeira, processos, justiça, enfim, as mazelas do clube, a gente teve acesso a elas e a gente chegou à conclusão de que se a gente não se mexesse, o time ia acabar. A gente tinha realmente essa convicção de que o Vila não duraria muito mais tempo. Ele já estava perdendo ali o parque aquático, já estava perdendo a sede, já estava numa situação financeira que praticamente não tinha mais volta. Então, dentre essa turma que se juntou, jovens torcedores, todos apaixonados, né? O Tito, o Tibordo, o Thiago Fernandes, Bruno Sarti. Bruno Sarti, e nosso amigo Manula veio para ajudar, o Jairo, que é o nosso guru, né? É o nosso mais antigo aí, mas e o Márcio, que é jovem como nós e com uma vontade imensa também de fazer. Então eu acho que
quando a gente teve essa primeira conversa, a gente trocou afinidades ali. Eu acredito que o projeto, nós acreditamos muito nesse projeto e trabalhamos com pessoas sérias, pessoas que não querem vantagens em cima do clube, enfim, e traçamos algumas metas, alguns planejamentos que nós fazemos. A nossa tentativa é transformar o Vila Nova, claro, num clube empresa, né? Trabalhar e administrar o Vila Nova como nós trabalhamos e administramos as nossas empresas. Então, de uma forma correta, de uma forma transparente, né? Vamos ter contas auditadas, vamos ter prestação de contas, enfim. E pelo que a gente tem feito até agora, dentro desses 90 dias, menos de 90 dias que a gente está no cargo, a gente está no caminho. Está no planejamento que nós fizemos, né? Às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente não estava prevendo, né? Algumas questões que aparecem, infelizmente, mas a gente, na vontade, na tentativa, a gente está conseguindo. Através de parcerias, através de patrocinadores parceiros, enfim, alguns custos que o Vila tinha que a gente conseguiu eliminar. Então, através disso, eu acredito que essa turma, né, que foi formada ali, que é muito bacana, né, foi lá no restaurante até do Thiago Fernandes, nós fizemos uma reunião lá entre os torcedores, né, tinha o Wagner, tinha... Se eu falar o nome de todo mundo, eu vou ser injusto aqui, mas... Tem um que eu não posso deixar de falar, que é o Coceira, que é um grande vilanovense. Coceira, Felipe, parceiro dele, sim, parceiro, ó. Parceiro. Enfim. Felipe, que é meu primo também. Pois é. E o Coceira, que é casado com minha prima, né? Isso, filha de Neca. É. Neca, gente, aquele motoboy que todo mundo vê aí passando, que é... Como é que chama aquilo atrás? Baú. O baú é escrito Leão Maluco. É, a família fanática. E também mandar um abraço também de outra pessoa que está assistindo a gente, que é a Cida de Pica. Mas é porque o pai dela chamava Pica. Verdade. Que é avô da minha esposa. Verdade. É isso mesmo. Essa turma aí que se juntou aquele dia foi em novembro de 2015, novembro de 2015, essa turma se juntou e dali começou a sair algumas reuniões, começamos a filtrar ali, começamos a achar pessoas que tinham disponibilidade e que podiam ajudar. Claro que todos que estavam ali querem ajudar e estão ajudando bastante em tudo que a gente faz. Algumas pessoas tinham um pouco mais de disponibilidade de tempo, então a gente achou essas pessoas para entrar na diretoria e dali foi formado esse grupo aí que assumiu a diretoria agora dia 1º de janeiro. Aliás, não, foi dia 1º foi de novembro. Foi de novembro, 1º de novembro. Então tem menos de 90 dias que a gente está no cargo e essa turma aí acabou gerando frutos, né? Acabou gerando uma diretoria jovem, uma diretoria diferente do que a gente está acostumado a ver aí. E a gente trabalha realmente com planejamento, a gente trabalha com orçamento e a gente trabalha com uma visão diferente. A gente está até, inclusive, queria aproveitar a oportunidade, no final da semana que vem nós vamos fazer uma festa de lançamento, né? Como não podia deixar de ser, com uma diretoria jovem na UDS, ali nas 6 pistas. Nós vamos apresentar o Vila Nova para 6 pistas, para o Vila da Serra. O Vila Nova vai ser apresentado ao Vila da Serra. Vila da Serra é Nova Lima e as pessoas do Vila da Serra têm que saber que o time de Nova Lima é o Vila Nova. E nós vamos mostrar esse cartão de visita nosso lá. Vamos fazer o lançamento do programa Sócio Torcedor, vamos fazer o lançamento das camisas, vamos ter desfile, vamos ter um evento. Bacana. E durante a semana a gente vai divulgar isso aí em primeira mão agora. Estou divulgando porque eu já conversei com o presidente minutos antes de entrar aqui e a gente já está com essa programação. Provavelmente vai ser a bateria da escola de samba da Beija-Flor. Beija-Flor? Enfim, alguns parceiros nossos aí, muito bacanas, aí conseguiram pra gente alguns. Claro que a gente vai levar também algumas atrações de Nova Lima, lógico, mas esses parceiros aí estão sendo fundamentais, estão conseguindo algumas coisas aí. A gente vai fazer esse lançamento aí com toda a pompa. Serem, quem sabe, depende do nosso diretor, já vou lançar um desafio aí, quem sabe a gente transmite ao vivo esse evento Vila Nova. Olha no ponto aí se... Pode ou não? Pagando bem que mal tem, né? Pagando bem não, que tem mal nada disso, não, nós vamos falar. Mas só fazendo a dentro da diretoria do Vila Nova, rapidinho, eu falo isso muito, eu sou um cara extremamente bairrista, eu amo minha cidade, não tem ninguém que goste da minha cidade mais, pode ser que goste igual, e você pega essa diretoria, eu falo isso muito, Nova Lima é uma cidade que todo mundo conhece a história de todo mundo, todo mundo sabe quem é quem. Você pega o Ciro, Cirinho, filho do Ciro, a história de vida dos caras. O pai dele era funcionário do
São Paulo, pô. Por 25 anos, né? Por 25 anos, aí com muita luta, abriu sua sapataria, abriu segunda, tem lá em Raposos. Você pega o Tigor, do pai dele, foi gerente do Bradesco, trabalha todo dia lá nos 2 restaurantes deles. O Tigor tá lá, um cara simples, bacana. Você pega o Bruno Sarti, filho do Deré, né? O Deré é um cara, pra você ter ideia, um petista ferrenho, um grande militante do PT e nunca teve um cargo na prefeitura, né? É um cara extremamente sério, o Bruno até demais, né? Demais. Seríssimo. Você pega Thiago Tito, um jovem, é político? É. Eu costumo dizer isso muito. Pessoas que passam no Vila Nova, que são políticos, faz parte porque ele quer fazer um bom trabalho lá para buscar voos maiores. Que bom que tem alguém que queira isso, mas é um cara humilde, bacana, nasceu aqui na Chato Cristais, perdeu o pai cedo, mora na Rua Nova. E Jairo, que é o grande baluarte disso aí, que tem que estar junto mesmo. E o Márcio, que é uma grata surpresa, né? Como é que o Wagner fala mesmo? Qual que é o ditado? O cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Então... Que a gente já estava cansado dessas coisas de presidente. Então, é aquilo que eu falo para a população novalimense. Vamos acreditar, é a última saída que a gente tem com essa diretoria. O Vila não tem que depender de prefeitura, concordo. Mas para que o Vila não dependa de prefeitura, ele tem que subir da D para C. E para subir da D para C, ele precisa da subvenção do Vila Nova. E com certeza, com essa diretoria, a população novalimense vai ter orgulho de uma prefeitura que ajuda o clube de sua cidade. Com certeza. O Banquete Esporte desta segundona está terminando. Muito obrigado, Dadá, pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Quem sabe, segunda-feira estaremos juntos aqui mais uma vez falando da vitória do Leão do Bonfim. Eu que agradeço, claro, mais uma vez com você. Agradeço também aí a audiência em casa, que é enorme. E com certeza, segunda-feira, aquele 1-1 que eu falei atrás, vamos esquecer esse 1-1, 1-0 para o Vila Nova. E segunda-feira estaremos aqui, ó, debatendo esse assunto com muita garra e orgulho. Com certeza. Fred Sarti, estaremos juntos na próxima segunda também, quem sabe falando também de uma vitória do Vila Nova e o Leão começando com o pé direito no estadual. Com certeza, vamos estar aqui falando bem do Vila Nova, falando que fez uma boa partida e preparando para que dê tudo certo. Agora só as participações finais, né? Nós estamos até devendo uma matéria pro Helder, com o Elber, que são os irmãos gêmeos, perguntando sobre a carga de ingresso. Nós corrigimos já o ingresso, não, né? Corrigimos 10%, né? Os ingressos, então, vamos lá. O preço do ingresso nós erramos, não é 40. 40 é para a torcida do Cruzeiro, para a torcida do Vila é 20. Então tudo que nós falamos corresponde ao dobro, muito melhor ainda. A carga de ingresso, acho que são 2.000 para o Vila Nova. 2.000. 2.000 para o Vila Nova. Ele pergunta também qual setor será reservado. Acho que a gente não tem condições de falar isso agora, mas eu respondo para vocês. Um abraço também para o Silvan Camba, que está de férias e está curtindo a TV Banqueta. Fala que o Vila vai ganhar de 2-1. Grande vilanovense também. O Fernando agradecendo, né, pela camisa. Fernando, você pode pegar aqui na redação do jornal e da TV Banqueta, que é na Rua Colômbia 72, no BNH. Pode buscar a qualquer horário. Aqui a gente trabalha de 8 às 23 horas, mais ou menos. Tem gente aqui. E no mais, eu só queria ler uma coisa, um trecho de um livro, porque para passar, que a gente tenta fazer toda semana, me ajuda aqui, Roger, que é para passar para o povo de Nova Lima a importância do Vila Nova. Porque todo mundo que vem aqui, os jogadores de nome que passam aqui, fala assim, poxa, vocês, na população novalimense, não tem noção do tamanho do Vila. O Vila é muito maior fora do que pra gente daqui. Então, eu comprei o livro esse final de semana do Tostão, que ele lançou no final do ano passado, onde ele conta, desde a década de 50, a trajetória, a evolução do futebol brasileiro e mundial. Aí, abre aspas aqui no que ele fala, presta atenção. Então ele está falando sobre a seleção de 50 e por aí vai. Aí abre aspas, ele fala assim, na parte tática, nas décadas de 1950 e 1960, e no período entre as Copas de 58 e 62, nós somos bicampeão, né? 58 e 62, perdemos 66 e fomos tri em 70. Então na parte tática das décadas de 50 e 60, e no período entre as Copas de 58 e 62, quase todos os times brasileiros atuavam no 4-2-4, com 4 defensores,
2 jogadores no meio de campo, sendo um volante e um meio armador, e 4 na frente, 2 pontas, um centroavante e um ponta de lança, que voltava para receber a bola, mas não participava da marcação. Segundo relatos, Tostão falando, hein? Segundo relatos, a seleção brasileira teria jogado dessa forma na Copa do Mundo de 1954, disputado na Suíça. O 4-2-4, presta atenção, teria sido inventado pelo técnico Martim Francisco em 1951, quando dirigia o Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais. Naquele ano, o Vila foi campeão mineiro. Martim Francisco dirigiu vários grandes times de todo o Brasil, foi treinador ele falando do Cruzeiro em 63, quando entrei na equipe principal antes da inauguração do Mineirão. Dizem que Martim Francisco se tornou alcoólatra e que teria morrido na miséria. Ou seja, olha a importância do Vila para o futebol brasileiro e mundial. 1951, título do Vila Nova, que o avô do Cirim Era jogador? era jogador. Aliás, o ano que Fagundes nasceu. Fagundes estava lá presente. Então, assistindo. gente, Um grande abraço, Fagundes. vamos juntos, de mãos dadas, junto com essa diretoria do Vila Nova, que o Vila Nova é muito importante para a nossa cidade. Com certeza. Agradecendo muito a sua presença, Cirinho. Sucesso para você no Vila Nova, nesta nova diretoria. Tenho certeza que você e os outros vice-presidentes, juntamente com o Márcio, vão fazer um grande trabalho no Leão do Bonfim neste resgate. Obrigado a todos aqui do TV Banqueta, uma equipe espetacular aqui. Queria também parabenizar em nome do Fred aqui, empresário do ano. Obrigado. Parabéns pelo título. Meu pai foi ano passado, passou o título esse ano para você. Obrigado. Muito bacana, parabéns, meu amigo de infância aqui, fico muito Isso. feliz de ver isso. E obrigado a todos que estão ajudando a diretoria do Vila Nova, pode ter certeza que nós estamos fazendo o melhor possível. Precisamos de ajuda de todos, contamos com a ajuda de todos, contamos com que todos vão ao campo domingo, né? Enche o Mineirão, vamos fazer pressão, vamos acreditar no time, que eu acho que vale a pena. O time está muito bom, está muito bem montado, tem que confiar no nosso técnico, confiar na nossa diretoria, porque estamos fazendo tudo para dar certo, né? Trouxe aqui uma lembrancinha para vocês aqui, um imã de geladeira aí para abrir a cerveja aí no fim de semana. Né? Agradecer também aos familiares que estão em casa assistindo, agradecer a paciência aí do meu pai, do meu irmão, que me cobrem lá na empresa o dia que eu tenho que sair. Ricardo, um abraço pro Ricardo. Para fazer serviço para o Vila Nova. A gente sai bastante, inclusive, para poder trabalhar para o Vila Nova, eu tenho que me ausentar e ele me cobre. Meu Aí pai sobra pro Ricardo e pro seu pai. Sobra pro meu pai e pro Ricardo. Então a gente está dedicando um tempo muito grande ao Vila Nova, principalmente nesse começo e principalmente agora no Campeonato Mineiro. A paciência da minha esposa, Tainá, beijo, que é reuniões intermináveis, né? Enfim. Mas tem uma cervejinha depois da reunião? O problema é esse, né? Abridor já tem. Abridor tá aí. Enfim, agradecer a todo mundo e obrigado pelo apoio, obrigado pela ajuda, agradeço o convite e porque precisar do Vila Nova, precisar da diretoria, nós estamos aí sempre para prestar todo esclarecimento e toda a ajuda necessária. Foi bom até você ter me lembrado, Cirinho, que eu não havia parabenizado ainda ao vivo o nosso Frederico Sarti por ter sido empresário do ano de 2016 em Nova Lima. E essa semana eu estava até prestando bastante atenção na fanpage da TV Banqueta, como vai crescendo a cada dia as visualizações, o acesso à TV Banqueta. Claro, agradecemos principalmente a você de casa, mas vocês não sabem a batalha que esse cara aqui enfrenta a cada dia para levar vocês de casa a melhor qualidade no jornal, nos programas, claro, também no Banquete Esporte. É merecidíssimo o título ao Fred Sarti. Agradeço principalmente a você de casa pela grande audiência, só lembrando que a Berenice Sarti, encontrei com ela em off há pouco tempo, e ela me disse: Roger, fala que meu placar é 4-0 pro Vila com gol do Fernando Henrique, goleiro. Tá aí, Berenice, um beijão pra senhora. Te espero na próxima segunda falando, quem sabe, da vitória do Leão do Bonfim pra cima do Cruzeiro, e você tem que estar no estádio apoiando o Vila diante do Cruzeiro, lá no Gigante da Pampulha. Vou te encontrar com certeza lá no Mineirão. Muito obrigado, até a próxima segunda. Lembrando que a reprise é amanhã, logo após o Espaço Câmara, sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Vocês possam ter uma semana espetacular e uma boa noite. Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim.